Você acredita em assombração? Você acredita em diabo, demônios? Isso existe? Casas mal assombradas existem? Gente, eu vou estar aqui com esses dois paranormais, que são os mais conhecidos e verdadeiros caça-fantasmas. Eu estou falando do João e estou falando da Rosa Maria. A gente vai estar aqui com eles agora conversando e vendo imagens que vocês nunca imaginaram que iam ver. O Em Revista está começando. Ela é a Rosa Maria Jacques e ele o João Tosquê. E vocês são casados, não é? Sim, já temos 25 anos de casados. Olha, já bodas, teve festa ou vai ter? Sempre tem festa, né? Não, agora com a pandemia tá mais difícil, né? Tudo é mais difícil. É verdade. E isso afetou um pouco do trabalho de vocês? Que é de ter que se deslocar e verificar situações. Até que ponto que também isso afetou o trabalho de vocês? Então, nós ficamos o primeiros 45 dias em casa, organizando, né? Nós temos programa de rádio em São Paulo também, toda semana, só que nós deixamos de ir para São Paulo, né? E a gente viu que, desde o início, os grandes centros que iam ser mais atingidos. Então a gente ficou nesses 45 dias em casa, preparando e pesquisando lugares que fossem isolados, não tivesse nada nem ninguém, para a gente poder fazer as nossas investigações. Então já faz mais ou menos umas 2 semanas que nós retomamos as gravações, retomamos as investigações aqui perto de casa e também já fomos até Minas Gerais. Bacana! Isso, né? E no caso, vocês chegam nesses lugares protegidos, de máscara, né? E passam álcool. Isso atrapalha um pouco o trabalho de vocês ou não? Nada. Não, né? Porque, na verdade, como a gente sempre tem algum contato com os não são entrevistados, são as pessoas que participam conosco na investigação, a gente fica a uma certa distância, e como eu tenho já nos nossos equipamentos aqueles medidores de temperatura, a gente mede a temperatura das pessoas antes tudo, né, para todo mundo ficar tranquilo, né? Mas isso não atrapalhou, não. Só os episódios... Quando começou isso para vocês? Vocês, antes de se conhecerem, vocês já gostavam desse assunto, desse tema? Vocês já se interessavam pelo lado mais espiritual ou foi depois? Eu comecei esse lado sobrenatural quando eu tinha 6 anos de idade, porque a paranormalidade, os dons, como se eles falam, elas começam cedo. Então, desde os 6 anos. Elas podem travar com o tempo, né? Pela família, pela cultura ou pela religião, a pessoa trava a sua sensibilidade. Mas eu, desde os 6 anos, eu a uso sem problema nenhum. Eu sou vidente, telepata e sensitivo. E quando... Estou com 71 anos, sempre. Mas, Rosa, quando isso aconteceu e você relatou isso em casa, qual foi a receptividade da família? Tranquilo, sem problema. A minha família aceitou bem. Então, eles já eram pessoas com a cabeça aberta à espiritualidade? Sim, a minha mãe era kardecista, trabalhava, frequentava o café, então foi mais natural para ela. E você, João? Então, a minha formação toda muito católica, minha família sempre trabalhou pelas vocações sacerdotais, e eu não tinha nenhuma experiência fora, dentro da Igreja Católica, né? Só que eu tinha sempre uma
uma sensação, uma coisa muito forte em mim, que eu ia ter uma visão, né? Eu ia ver uma mulher e isso ia mudar a minha vida, né? Dentro da visão católica, eu ia ver Nossa Senhora e ia me tornar padre. Essa era a tradução que eu tinha. Na verdade, eu conheci a Rosa, eu tinha uma produtora em Porto Alegre, eu conheci a Rosa, chamei para trabalhar com recursos humanos dentro da minha empresa, a empresa já estava muito grande, né? Só que eu comecei a conhecer esse lado sobrenatural, essa visão da Rosa, né? Principalmente de Jesus Cristo, né? O paranormal Jesus, não a figura como a Igreja Católica coloca, né? E isso me impressionou muito. E a partir daí eu fui me desligando da religião, né? E comecei a construir com a Rosa esse espaço independente. Hoje nós não temos religião nenhuma, mas o que nos une é justamente a fé em Jesus Cristo, e nós somos devotos dele. Você sabe que eu me lembrei de uma história de um amigo meu, que hoje é frade, eu não vou dizer o nome dele, mas... Sim. Mas ele, na época, era vocacionado, depois se tornou seminarista, e mesmo como seminarista, ele continuava repetindo. Ele falava assim: olha, eu vou falar só para você. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, porque eu também sou, né? Aí ele falava assim: a gente é muito devoto de Nossa Senhora, mas assim, eu peço a Deus que ela não me apareça, que eu odeio assombração. Então, agora, me apareceu na frente, eu vou sair correndo. Eu não vou... Apareceu um vulto, meu filho, eu perno pra gente... Eu achava aquilo muito engraçado, por isso que eu não posso falar o nome dele. Ele falava: Nossa Senhora fica lá no lugar dela e eu aqui. Mas esse medo é de muita gente, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tenho. Eu depois pessoalmente conto a vocês uma determinada experiência que eu tive, mas assim, eu não tenho. Quando as pessoas falam: e se seu pai te aparecesse? Eu falo: e para mim ia ser uma coisa mais linda do mundo, entendeu? Para mim ia ser algo muito legal, muito bonito, se eu pudesse ver meu pai de novo, se eu pudesse estar com ele na minha frente de novo, ou tivesse a oportunidade de conversar de novo com ele. Agora, no Dia dos Namorados, eu passei um filme que para mim também é um exemplo disso, que é Em Algum Lugar do Passado, que é um filme lindo, né? Que fala dessa possibilidade de reencontro, né? Sim. No caso, vocês acreditam em algumas aparições ou pseudos milagres de pessoas que conseguem ver ou Jesus ou os santos? Acreditamos, primeiro, as 3 crianças que viram Maria. Esse foi um fato, que ela apareceu. Os outros já são hologramas de extraterrenos, mas o fato da imagem verdadeira das crianças de Fátima. E Cristo, ele se tornou o nosso mestre. Ele aparece para quem tem sensibilidade, quem tem fé, a índole, entendeu? A postura de vida. Porque a proposta dele foi muito ampla. Era o amor, o respeito. Ele brigou, ele botou respeito, ele impôs. Então, pessoas que têm essas qualidades, que vibram essas qualidades, já veio a mim muitas pessoas que falaram que viram a voz, que viram a luz com Cristo. É comum, as pessoas só não falam com medo da retaliação e das leituras religiosas de mística. Entendi. E no caso de vocês, qual foi a primeira vez que já juntos vocês foram resolver um caso, uma situação? Qual foi esse primeiro caso que, ou que tenha marcado, né, vocês, que vocês falaram: não, nós vamos começar a agir em torno disso? Então, a Rosa, desde pequena, sempre foi chamada, né, para resolver casos, achar crianças, saber o sexo dos bebês que iam nascer. A Rosa tem vários afilhados, porque ela acabava sempre acertando, né, até a data do nascimento, né? Mas a gente sempre foi chamada. A gente trabalhou com isso antes do canal, né, de criar o canal do YouTube, né? Mas um caso muito marcante que eu vi que a gente tinha que gravar isso foi em São Paulo, no edifício Joelma,
que nós éramos muito amigos, né, da Cris, né, que hoje também já faleceu, a Cris, que era filha do Dr. Kassab, que era um dos cinco irmãos construtores que construíram o Joelma e eram os donos do prédio na época do incêndio, depois reformaram, né? E o Dr. Kassab nos convidou para ir lá porque ele não conseguia vender os andares dele, né? Que era muito forte ainda o peso, né? Que eles sentiam isso. Aí nós fomos lá, a gente não gravava nessa época, e nós fomos lá e a Rosa vivenciou o sofrimento, né, que estava preso lá. E aí eu vi assim uma coisa muito impressionante. Eu falei, pô, se eu tivesse gravado, isso ia ser um registro muito, muito bacana. Mas um registro bacana do acontecimento, não do que aconteceu, que foi muito forte. E aí deu certo, né? Porque eu acho que isso que tem que ser. O Dr. Kassab agradeceu a gente, porque 6 meses depois ele conseguiu vender os andares dele, né? Mas foi muito marcante. E a partir dali que eu vi, eu tenho que começar a documentar isso. Eu lembro que eu era bem novo e vendo pela televisão no Rio, né? Que eu sou do Rio, a gente via aquelas imagens das pessoas se jogando. Aquilo foi muito forte, né, gente? E eu fico imaginando o que de energia ficou naquele lugar, como isso acontece hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero agora que as pessoas vejam, antes da gente continuar, um resumo sobre vocês que a gente fez. Vamos ver. Melhorando a vida das pessoas, valorizando suas capacidades paranormais para viver bem e morrer bem. Eu sou o João. Olá, eu sou a Rosa. Nós somos do Caça Fantasma Brasil. Temos um canal no YouTube já há 11 anos, mas já fazemos esse trabalho juntos há mais de 30 anos. E a Rosinha é uma investigadora paranormal, né, que já trabalha com o sobrenatural há mais de 60 anos, Rosa. Essa é a missão do Caça Fantasmas Brasil. Com mais de 200 mil inscritos e quase 40 milhões de visualizações dos seus vídeos postados, eles desvendam mistérios e ajudam famílias e pessoas atormentadas por fenômenos paranormais, revelando o que é sobrenatural, fantasia, doença ou fraude. Com independência e respeito, as investigações revelam a forte influência do sobrenatural na vida das pessoas. Rosa utiliza a telepatia e a vidência na comunicação com o sobrenatural. João opera medidores térmicos e magnéticos, microfones ultrassensíveis, câmeras de visão noturna e térmicas para registrar os fenômenos. Sem vínculos religiosos, filosóficos e acadêmicos, Rosa e João estão entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo e no Hall da Fama dos Caçadores de Fantasmas nos Estados Unidos. Possuem os livros Caça-Fantasmas Brasileiros, Espíritos e Fantasmas, Paranormalidade, o Elo Perdido, Tempestades Internas, Consciência e Intuição e Vida em Pedaços. Gente, muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Que a gente estava vendo aqui um pouco, né? Sobre isso, de como vocês investem nisso também, que é bem bacana. E eu queria saber, falando ainda do Joelma, se ainda hoje existe naquele local energias ou coisas que afetam ainda o andamento do prédio, das pessoas que estão ali. Sim, porque nós trabalhamos em 2 ou 3 andares. Os outros, existe fantasma, porque há pessoas que vêm, e a vibração do momento da morte que ficou impregnada como um eco, sempre aquele sofrimento, aquela angústia. Então tem lugares muito fortes. Nós tentamos voltar para pegar os outros andares, mas o proprietário atual não permitiu. Entendi. Porque existem barreiras com relação a isso, né? Que muitas vezes são até religiosas. Vocês concordam? Sim, tem 2 formas, assim, tem as religiosas e tem também aquelas que o pessoal fica com medo, né? Claro que o Joelma já tem uma fama de mal-assombrado, né? Então, quer dizer, nós irmos lá, né, como aconteceu, por exemplo, no Castelinho da Rua Apa, ele sempre foi mal-assombrado, era um dos lugares mais mal-assombrados. Depois que nós fomos lá,
3 meses depois foi aprovada a restauração e hoje é aquela beleza que está lá, né, ajudando as pessoas, né, com toda a sua boa localização ali. E a boa vontade que a boa vontade da ONG também que cuida. Mas no Joelma seria muito importante a gente ir justamente para tirar, né, para encaminhar essas almas. E o próprio prédio, empresas não terem esse peso do passado. Isso é outra coisa que atrapalha. Um é criar a fama de mal-assombrado e o outro é que o pessoal fique com medo de que aumente a fama, né? Então, são situações que acabam atrapalhando essa... Aí a religiosa muito forte. Também tem um detalhe, porque ali já viram pessoas andando, tem os gritos, o desespero, as energias, e também, se não organizar, vem a fantasia dos vivos. Nossa, eu entro aqui e fico arrepiada. Ai, qualquer barulho já diz que é a assombração do edifício. Então, são 3 itens que precisavam ser mostrados para que as pessoas entrassem lá sem seus medos e suas fantasias. E no caso de vocês agirem dessa forma, enfrentarem dessa forma essas energias ou espíritos ou almas, como a gente poderia definir melhor? Energia mesmo? São variáveis. Energia são as emoções que ficam impregnadas. A alma é alguém que morreu, que tenta em contatos. Fantasma é o que fica em luto constante naquele lugar. Eu não sabia que vocês diferenciavam isso. Eu perguntei aleatoriamente. Que bom, então, que você me informou isso. E você acredita que existam exorcismos? Exorcismo existe? O verdadeiro exorcismo dentro do que já tive experiências e pelo que eu analiso, o exorcismo é uma genética muito antiga, não são genéticas recentes, muito antigas, muito negativas, muito pesadas, destrutiva na época que essa pessoa viveu, e uma pessoa paranormal, com sua sensibilidade desorganizada, com as suas insatisfações, toda a soma do momento, aquela genética vem e ninguém sabe, porque ela é tão antiga, que chamam de diabo. Entendi. Então, é um paranormal, né, que abre uma porta para um ancestral seu muito negativo vir e como se possuísse, né, o seu parente vivo. Você possui a mente, automaticamente a mente domina todo o corpo, então tem esses processos. E no caso do exorcismo religioso, né, ele acontecendo, como uma pessoa pode identificar que é um exorcista mesmo? Como é que a pessoa pode ter a credibilidade que aquela pessoa que ele chamou, ou padre, ou pastor, seria um exorcista? Olha, começando, dentro do meu conceito, as pessoas mais preparadas, com mais estudo, mais dinâmica, são os padres, os católicos. Os outros, tudo já é fantasia e criação, porque não tem o estudo, a preparação que os padres exorcistas da Igreja Católica têm. Não vi ninguém com esse potencial ainda, a não ser os padres. O que nós entendemos é que, assim, também um processo, o nosso processo, por exemplo, é completamente diferente. A gente não enfrenta, né, o mal com regras. A Rosa vê, cada situação é única. Então ela localiza, vê quem é, identifica, né, e aí começa a trabalhar em cima dessa carga negativa, não realimentando a carga, não afrontando, né? A gente leva a energia do amor, da transformação, né? Nós tentamos transformar, né, o mal em bem e encaminhar aquela alma, tirar dali encaminhando para onde tem que ir, né? Também, antes disso, analisando por que essa pessoa nem sabia que era paranormal,
Por que esse paranormal, com a sua estrutura, com a sua índole, quando isso acontece, é que a índole da pessoa não é muito boa. Ela chamou um ancestral totalmente negativo, então atraiu. Então a gente faz a análise da pessoa, vai no temporal, conversa, vê a situação daquele parente e vamos conversando para que haja um deslocamento de energias. E no caso de rituais antigos, afros, vocês acreditam que eles têm esse poder também? Os rituais africanos, os rituais indianos? Sim. E no caso deles? Mas acredito, deixa eu só explicar. Acredito, mas não isso que as pessoas fazem cursinho, não isso que se estuda. Os rituais antigos com pessoas que são da genética, que nasceram, que aprenderam, que são paranormais, acreditamos. Não nessas histórias, atualmente, muito ou quase nada tem de verdade. O que a gente vê, como a Rosa disse, que em todas as religiões, se quem fizer esses rituais forem paranormais de verdade, que tenham as suas capacidades, né, para ver e identificar, eles estão em todas as religiões, né? Então, mais do que ser uma religião, são pessoas preparadas e com capacidades. Aí, independe da religião que eles estiverem, eles vão fazer isso bem feito, né? Porque o que dá a eles a condição, né, de tirar um espírito ou de tirar alguma carga negativa é ter a capacidade paranormal para isso. E essas capacidades são hereditárias, a gente nasce com elas prontas, né? Então, eles estão em todas as religiões. Também porque, vamos dizer, é um paranormal que herdou, que tem essa capacidade, que se adaptou naquela leitura religiosa. Ele poderia ser em qualquer religião, mas ele entendeu, ele se sentiu bem fazer aquela leitura dentro daquela religião. Por isso que tem todos os lugares. E no caso de um espírito em casa, então eu percebo que as coisas estão se mexendo, que a luz está piscando, que existem coisas desse tipo. Então eu chamo vocês para verificar se isso procede, né? Porque de repente isso pode ser também um processo mental, não pode? Sim, exatamente. O que a gente percebe? Esses fenômenos paranormais, né, de derrubar coisa, pegar fogo, chover pedra, são as energias e a própria pessoa chamando a atenção que alguma coisa não está bem. Isso mesmo. Dentro do nosso conceito vem as variáveis. Vamos ver se é um espírito ou se é uma pessoa tendo um potencial, estando em choque ou psicológico ou qualquer situação que cria fenômenos. Aí a gente precisa, o paranormal, ver se vem da pessoa ou se é um fenômeno criado por um espírito ou por uma carga pesada do lugar, da casa, do terreno. Então tem variáveis, por isso que precisa, nessa área, ter as condições de ver e distinguir qual processo está acontecendo. Nós vamos ver agora mais um VT sobre assombração, que é o que a gente está falando. E depois vocês vão me dizer se está correto a gente falar esse termo assombração, né? Tem uma assombração aqui em casa. E aí a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês responderem logo após o VT é: ter um espírito em casa é sempre ruim? Nunca vai ser uma coisa boa? Porque temos inclusive uma série clássica que a gente passa na Rede Brasil que chama-se Nós e o Fantasma, aonde a protagonista convivia com o fantasma do antigo capitão, né? E o público torcia para que eles ficassem juntos, que seria uma coisa meio absurda. Mas estamos até mostrando agora uma imagenzinha enquanto eu falo de Nós e o Fantasma, dessa série de humor que passa aqui na Rede Brasil. E vamos agora para esse VT e logo depois vocês me respondem essas perguntas, ok? Vamos ver. Ok. Olha aqui.
Na porta da igreja, João. Aqui nem eletricidade tem dos lados. Salve! São os mortos que estão aí dentro rezando ou é a fé das pessoas? Tá bem forte aqui a energia hoje. Ó, é aqui, ó. Tá bem forte, viu? A gente tem ruído ainda, né, Rosa? Tem, vamos esperar em outro lugar. Tá ruim de passar aqui. Ei, pra que lado nós vamos? Vamos lá ver a rodona bom? geral da Tereza. Sim, só deixa eu pegar uma parte mais fácil de descer. Puta, aqui não tem nada. Aqui não tem luz, eletricidade nenhuma. E a coisa tá andando. É a tal história, tem mais morto que vivo mesmo. Olha só, tem nada aqui, ó. Nada, não tem fio nenhum. Olha só. Salve, tem alguém? A procissão já começou. Os espíritos, porque os vivos estão se recolhendo e vocês vêm para retomar o passado porque continua igual? Vem para retomar isso. Quando os vivos vão embora, vocês vêm para retomar o passado, queridos? Ainda tem o final da festa aqui ainda, né, Rosa? Mas tá longe. Aqui Mas não. tem som e tal, só que tudo isso lá. Tem gente ainda, mas é só a finaleira. Qualquer contribuição, qualquer coisa? Tô de ouvido atento, João. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente fica assim, apreensivo só de ver. Imagino vocês dentro da situação. Isso era dentro de uma igreja? Era você, porque você fala, eu tô ouvindo as pessoas em oração. Será que são as pessoas que estavam aqui em oração? Quando vocês ouvem isso, não treme, não dá nervoso, nada? Não. Dá um prazer de saber que a gente está vivenciando o outro lado. E qual foi o final dessa história de dentro de uma igreja? Vocês ouvirem isso, virem isso? Aquela igreja, sim. A gente falou, depois eles explicaram que do lado era um cemitério. Ainda nós falamos, olha, tranquilo, essas orações, essa igreja dá muito suporte energético para o cemitério, porque naquela época o que dominava era a igreja católica. Entendi. E eu deixei outra pergunta no ar. Ter um espírito em casa é sempre algo ruim, mas depois do intervalo. Porque isso todo mundo está querendo saber. Muita gente que acha, eu posso conviver então com tipo um Gasparzinho dentro de casa? Isso existe? O fantasma bom camarada? A gente já volta com esses dois grandes gênios do mundo da assombração, que são os verdadeiros caça-fantasmas, o João e a Rosa Maria. A gente já volta.